Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, o assunto é a Petros e a saga da categoria para acabar com os equacionamentos, que continua. Nas últimas movimentações, destacamos o Ato Nacional em Defesa da Petros, que aconteceu no dia 20 de junho, e a vigília em frente ao Edicem, para pressionar a Petrobras a dar uma solução para o problema. Além disso, o GT Petros terminou e o Fórum das Entidades em Defesa dos Participantes da Petros realizou, nos dias 18 e 19 de junho, um seminário para compartilhar as informações com os participantes e assistidos. Também foi lançado pelo Fórum um dossiê que evidencia o tamanho dos desafios impostos à categoria para solucionar o problema dos equacionamentos. Iniciativas que pressionaram a empresa e conseguiram arrancar uma comissão quadripartite formada pela Petrobras, as entidades e os órgãos que fiscalizam e regulam o setor de previdência complementar. Essa comissão já iniciou os trabalhos. Para dar mais detalhes sobre o assunto e entendermos o que já avançou nessa conversa, o Petrocast recebe hoje o presidente do Sindipetro de São José dos Campos, Rafael Prado, que também é suplente no Conselho Deliberativo da Petros e participou do GT, que discutiu o assunto. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, Eliane. Olá, nosso companheiro Eric aí. Olá, participantes assistidos da Petros e a todos os ouvintes do Petrocast. Também recebemos neste bate-papo o economista do IBEPS, o Eric Gil Dantas, que tem feito um acompanhamento dos investimentos da Petros e vai nos contar um pouco sobre a saúde financeira da fundação. Seja bem-vindo, Eric. Oi, Eliane. Oi, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É sempre um prazer estar aqui no Petrocast para falar dos diversos temas da categoria e agora para falar um pouquinho sobre a Petros. Acho que eu dei spoiler, né? Não, tá tudo bem, deu spoiler. Você já deu a dica, o pessoal já ficou na expectativa. Rafael, eu gostaria que, para a gente aqui começar, você falasse para a gente sobre essa comissão quadripartite aí. Será que agora vai ser possível finalmente resolver esse impasse dos equacionamentos? Como é que você avalia essa iniciativa? Então, Eliane, você citou aí os atos, né? Enfim, toda a nossa luta pelo fim dos equacionamentos e a categoria precisa entender essa comissão como parte dessa luta. Então, é fundamental o movimento sindical petroleiro e todas as entidades representativas, que vai além da FNP, da FUP, seus sindicatos, né? Tem a ANBEP também, a CONTMAF, que é a Confederação dos Marítimos, tem a própria FENASP, que está junto nessa luta, que é o Fórum das Entidades Representativas. Então, é a luta coletiva da categoria, é a nossa histórica organização coletiva em defesa da Petrobras e dos direitos da categoria que está por trás dessa movimentação. E eu digo isso porque há uma parcela, não sei se oportunismo, má fé, ou mesmo interesses políticos, né, de se colocar contra a organização sindical, que utiliza o fato, né, da gente estar tendo. É fato que demora, né? Uma saída para um problema tão complexo, ela não é da noite para o dia. E nós entendemos o participante assistido que está sofrendo com desconto no contra-cheque e gostaria de ver algo acontecendo de maneira mais rápida. Mas acontece que nós passamos os 6 anos, né, os 2 anos de governo Temer, os 4 de Bolsonaro, lutando contra os equacionamentos, não tivemos nenhum espaço para fazer esse debate. E a gente conquista, primeiro o GT Petros e agora essa comissão, na esteira da troca de governo, né, onde a gente está tendo maior oportunidade de defender os interesses de participantes assistidos na negociação com a patrocinadora. O GT Petros, como a gente já disse algumas vezes, ele termina sem solução e sem acordo, porque de um lado ficaram as entidades representativas defendendo os interesses dos trabalhadores e a patrocinadora, por outro lado, colocando alguns entraves, né, na possível saída. Então, essa comissão quadripartite, ela é fundamental, porque a gente envolve também a governança, né, a institucionalidade, digamos assim, de Brasília, que vai ser muito importante. Porque mesmo que a gente tenha acordo com a patrocinadora em algum momento, se Brasília disser não, né, a coisa não anda para frente. Então, assim, essa comissão ela traz para o debate a própria SEST, né, o TCU, ela dialoga com a Previc, né, que são órgãos que, de certa forma, né, cada um no seu
quadrado aí, né? Vai ter governança sobre um possível acordo. E o que a gente busca nessa comissão quadripartite? Considerando os limites legais existentes sobre previdência complementar, pavimentar o caminho para uma possível transação judicial nas ações que as entidades têm e que cobram dívidas da patrocinadora, para que seja aportada aí recursos que permitam que a gente diminua ou mesmo coloque fim aos equacionamentos. E é essa a missão dessa comissão quadripartite. E o compromisso da patrocinadora de estar lá com a gente, fazendo o debate com esses órgãos, é algo que a categoria conquistou com luta, porque a patrocinadora podia fazer o que vinha fazendo nos outros governos, simplesmente virar as costas e esperar que tenha uma decisão judicial. Então, assim, entendendo a urgência que os companheiros colocam sobre o tema, é preciso também ter a compreensão de que essa comissão é um passo necessário, né, mesmo que traga mais tempo para que a solução possa acontecer, mas é um passo necessário e a gente não pode prescindir dele para que a gente construa uma possível solução para os equacionamentos da Petros. Então, a gente está reunindo com a Comissão de Brasília, e essa reunião dela deriva a reunião de articulação dentro do próprio Fórum das Entidades e também uma reunião com a patrocinadora nos mesmos moldes do GT. Então, a semana, devido à urgência do tema, a semana está cheia. São, no mínimo, 3 reuniões sobre o tema dos equacionamentos para que a gente consiga avançar na possível solução para essa questão. Certo, Rafael. Agora, voltando um pouquinho, naquele seminário promovido pelo Fórum aí das entidades em defesa dos participantes da Petros, que aconteceu em junho, vocês compartilharam as informações, várias informações importantes com a categoria. Inclusive, esse seminário foi gravado e está disponível no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para quem quiser conferir. Bom, nesse seminário tiveram alguns encaminhamentos do fórum. Você poderia citar para a gente, Rafael, quais foram os principais? O seminário, a discussão da comissão quadripartite, ela é um desses encaminhamentos. O que a gente pretendeu fazer nesse seminário foi justamente, inclusive, deve citar aí o dossiê, né? O Eric, inclusive, tem mais propriedade para falar sobre o dossiê do que eu, porque ele foi um dos formuladores, né? Teve um trabalho muito ativo nisso. Foi trazer, nivelar e acumular com a categoria, para além dos dirigentes, o histórico do nosso fundo de pensão. Porque às vezes a gente diz, olha, a culpa é da patrocinadora. E muita gente, às vezes, usa o argumento jurídico, olha, essa culpa é dela, daqui a pouco vai sair uma decisão judicial e vai resolver. Mas não é bem assim. Quando a gente diz que a culpa é da patrocinadora, a gente traz elementos históricos. Por exemplo, quando da criação da Petros, a Petrobras não assumiu todos os compromissos que ela deveria ter assumido com um grupo que a gente chama de pré-70. A Petros, ela, de certa forma, assume a maior parte do pagamento dos benefícios desses companheiros na época, ou seja, isso já traz problemas no que toca de acumular patrimônio na Petros para garantir os benefícios. O caixa ele já vem afetado pela necessidade de pagar esses benefícios. A patrocinadora não teve o compromisso de assumir integralmente esse pagamento. A gente tem também divergências em relação ao aporte da patrocinadora no PPSP. Em determinados momentos, o aporte da patrocinadora ficou muito aquém daquilo que era a contribuição dos participantes assistidos. O Eric demonstra isso também no dossiê. Após a emenda constitucional 20, a edição das leis complementares 108 e 109, né, a ação da 18ª Vara Civil do Rio de Janeiro, que é inclusive parte do debate que está sendo feito no GT Petros, né, onde a categoria, né, na época, representada pela FUP e seus sindicatos, ela demonstra com muita clareza diversas dívidas que a patrocinadora, no entender da categoria, tinha com o plano. Então, tudo isso acaba sendo sintetizado e demonstrado nesse seminário. E esse seminário, obviamente, a partir da compreensão de que a maior parte do déficit da Petros, né, é importante colocar do PPSP, nem todo ele, mas a maior parte é de responsabilidade da patrocinadora, e a gente conseguir convencer a categoria a colocar o bloco na rua e ir para a luta, demonstrando com clareza qual é o conteúdo do discurso que o Fórum das Entidades faz quando diz que a patrocinadora é culpada. Então, desse seminário saiu aí a disseminação do dossiê, né? O nosso sindicato está distribuindo, inclusive, para os seus sócios aqui em São José dos Campos,
e Brasil afora, tenho certeza que as outras entidades do Fórum também estão fazendo, e tirou o ato e a luta que desembocou lá na vigília, na frente do edifício Senado do Rio de Janeiro, e posteriormente na constituição da Comissão Quadripartite. Bom, só para a gente reforçar aqui sobre esse dossiê, o dossiê é um material de 34 páginas que foi produzida pelo IBEPS, né? E tem contribuições aí dos conselheiros da Petros, que tenta explicar de uma forma didática os problemas no segundo maior fundo de pensão do país, que é a Petros. Eric, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre a elaboração desse documento, né? Que, aliás, esse documento, inclusive, já foi entregue em mãos ao presidente Lula e para Magda Chambriard no dia da sua posse, né? Isso, Eliane. O objetivo desse dossiê foi, como o Rafael falou, né, nivelar as informações, o histórico da Petros com a categoria, mas também com o público externo. Por isso que o dossiê tem, no início, uma explicação do que são fundos de pensão, o que podem gerar déficits em um fundo de pensão, como se soluciona déficits, enfim. Ele tem como objetivo alcançar um público maior, porque o Fórum entendeu que a gente tem que colocar o bloco na rua, mas também angariar um apoio da comunidade externa, né, como parlamentares, os órgãos de controle, como o Rafael falou, né, SESC, Previc, companhia, enfim, conseguir outros apoios e explicar para todo esse público os problemas que levaram a Petros a impor esses PEDs aos seus contribuintes. Então, a gente formulou esse dossiê para que não só os dirigentes do fórum, que já estão mergulhados há muito tempo nesse tema, entendam, mas para a categoria e o público externo. Certo. Bom, Eric, agora vamos entrar um pouco para falar de números. A gente já publicou aqui no site do sindicato alguns artigos seus, com colaboração do Rafael, em alguns casos, sobre a rentabilidade dos planos. De acordo com o artigo que a gente publicou em julho, que analisou o primeiro semestre do ano, a situação estava favorável para o PPSP dos repactuados e não repactuados, que se beneficiaram de taxas de juros elevadas, tiveram perdas menores na renda variável. Mas você apontou uma situação mais difícil para o PP2 e o PP3, com uma rentabilidade consideravelmente abaixo da meta, ocasionada por perdas na renda variável. Já dá para fazer alguma análise do mês de julho? Tipo, algo mudou? Dá para saber já ou não? Eliane, eu acho que primeiro é importante a gente ter em mente o que foi que aconteceu no primeiro semestre, falar um pouquinho antes sobre isso. Os PPSPs, a gente teve aí nos últimos anos alguns problemas, né, até 2021, mas de 2022 para frente, as taxas de juros no Brasil, como a Selic, né? A gente vê, inclusive, os sindicatos reclamam muito, né, da política monetária do Banco Central, de ter as maiores taxas de juros do mundo. Apesar de isso ser ruim, como um todo, para a economia, né, ele gera títulos públicos que têm uma altíssima rentabilidade. Hoje, os títulos públicos que a Petros compra são títulos que dão o IPCA, a inflação, mais 6%, em média, né? Tem alguns mais, outros menos. O que já garantiria a rentabilidade necessária para os planos PPSP. E com a política de imunização que a Petros começou, não me lembro se foi 2021 ou 2022, grande parte dos ativos da Petros já estão alinhados com essa realidade de uma proporção muito grande de renda fixa nesses títulos que têm uma altíssima rentabilidade e que tem risco nulo, né? Não existe risco na renda fixa quando a gente fala sobre títulos públicos, só se o Brasil não pagasse a dívida, mas isso basicamente é praticamente impossível. Então, os PPSPs, eles tiveram aí meses de relativa tranquilidade, mas infelizmente ainda não alcançou nesse primeiro semestre a meta, mas está muito próxima. Julho a gente já vê algum resultado novamente acima
da meta atuarial, então é provável que os PPSPs eles atinjam nos próximos meses a meta cheia. Por outro lado, o PP2 e o PP3 eles têm uma exposição maior à renda variável, seja com o nome renda variável, seja com o nome investimentos estruturados. Investimentos estruturados são investimentos que empresas financeiras fazem em pacotes e que a Petros contrata, e eles podem colocar vários tipos de investimentos dentro desses pacotes, mas a maior parte deles é de ações de renda variável tradicional. E a renda variável ela teve problemas em alguns meses desse ano, como abril e maio, principalmente. E isso fez com que o PP2 e o PP3, que dependem mais da renda variável e do investimento estruturado, tivessem resultados piores, com uma diferença maior em relação às suas metas. No entanto, também, junho e julho foram meses melhores para a renda variável e para os investimentos estruturados. Isso fez com que a gente ainda não fez toda a análise, talvez até quando o Petrocast for ao ar, a gente possa até ter já publicado o texto, mas a gente ainda não fez a análise completa para o mês de julho. Mas a gente já vê que todos o PP2, PP3 e os PPSPs tiveram resultados acima da meta, em grande parte por conta dos resultados, basicamente por conta dos resultados da renda variável e do investimento estruturado que estão em recuperação. A gente tem que ver, agosto está um mês meio esquisito, né? Não sei se vocês acompanharam as notícias econômicas. Na segunda-feira dessa semana, a semana começou com um caos econômico global, de que se previa que houvesse uma desaceleração, uma crise econômica global iniciada nos Estados Unidos, mas também com relação com o Japão. E isso fez com que as bolsas caíssem. Mas o susto passou e a gente já tem um crescimento na bolsa brasileira, em outras bolsas, mas enquanto a gente está gravando, né? Então, é importante ter em mente que o PP2 e o PP3 eles têm uma exposição maior à renda variável e essas oscilações. A gente pode estar falando aqui que julho foi bom, foi acima da meta e isso fará com que contribuiu para diminuir a diferença entre a rentabilidade e o objetivo de retorno, mas a gente pode assistir algum problema aí no mês de agosto, setembro, pode acontecer por conta dessa instabilidade que os mercados globais estão. Mas, até agora, agosto continua com um aumento no valor do que a gente chama de Ibovespa, né? Que a gente sempre se referencia a ele nos artigos que a gente fala sobre a rentabilidade da Petros. O Ibovespa ele é um índice que ele pega várias ações, né, da Bovespa, como a própria Petrobras, Copel, Eletrobras, Ambev, junta um monte de papel e cria um índice. Então, quando esse índice sobe, o Ibovespa sobe, quer dizer que a maioria das ações listadas na Bolsa de Valores também subiu. Então, a gente vê aí, junho cresceu, julho cresceu e agosto também está crescendo, mas com essa observação, né, que há uma certa instabilidade no início desse mês de agosto, mas se a previsão de desaceleração e crise econômica não se concretizar, e é engraçado que um dia parece que o mundo vai acabar e outro dia parece que nada aconteceu, mas se nada acontecer, agosto deve continuar sendo um mês de recuperação, e a gente pode até ter claro, com um certo nível de uma previsão melhor, né? Mas pode ser que a gente consiga aí ter uma recuperação do PP2 e PP3 até o fim do ano. Certo. Eric, você poderia compartilhar alguns números concretos aí sobre a rentabilidade dos planos Petros e também explicar um pouco aí para os nossos ouvintes as diferenças entre os investimentos de uma entidade de previdência complementar e os investimentos individuais? Bem, vamos falar aqui do que a gente já publicou, né? Então, o primeiro semestre desse ano, os 6 primeiros meses de 2024. Enquanto a rentabilidade do PPSP dos repactuados foi de 4,43%, a meta era de 4,91%. Então, a gente tem aí uma diferença de 0,48%. Isso quer dizer que faltou 0,48 pontos percentuais
para atingir a meta. Mas em julho a gente já teve mais um resultado para o PPSP que foi um pouco acima da meta. Isso faz com que chegue mais próximo da meta ao fim do ano. Então, o PPSP, provavelmente, tanto repactuados quanto não repactuados, vão chegar ao fim do ano com a meta batida. Já o PP2 teve, nos primeiros 6 meses, uma rentabilidade de 2,44%, enquanto que a meta era de 4,95%. Uma diferença aí de 2,5%, né? Ou 2,5 pontos percentuais. Aí a tarefa é um pouco mais ingrata, mas, como eu falei, o PP2 já teve como eu ainda não tenho os números aqui, mas já consegui dar uma olhada por cima, o PP2 já teve uma rentabilidade maior do que a meta. Em julho, a gente vai tirar um pouquinho dessa diferença que faltava 2,5% para chegar na meta. Já o PP3, ele é o que tem uma rentabilidade mais distante da meta, que enquanto rendeu 2%, a meta era de 6,2%, ou seja, 4,2 pontos percentuais de diferença, mas também por conta da renda variável crescendo e dos investimentos estruturados crescendo, em julho a gente já teve uma diminuição dessa diferença entre o que rendeu e o que deveria ter rendido, e agosto deve continuar diminuindo essa diferença. É muito mais difícil, quando a gente fala sobre fundos de pensão, discutir a rentabilidade de um fundo do que as nossas finanças pessoais, né? Se a gente compra uma ação que deu ruim, a gente pode vender quando a gente bem entender, né? E assumir o risco, o prejuízo. A gente pode trocar de bancos. O Itaú está me oferecendo uma taxa de administração melhor, oferecendo uma rentabilidade mais alta do que o que eu tenho agora, que é, sei lá, C6 Bank. Existe o fundo de pensão, ele tem que alocar todos os seus ativos em uma situação em que seja o mais estável possível, seja o mais previsível possível, e que ele também tenha que casar com o pagamento de benefícios daquele ano, né? Porque o fundo de pensão, além de ele ter que gerar dinheiro para pagar os pensionistas nas próximas décadas, ele também tem que pagar agora, né? Então ele tem que casar, ele tem que fazer uma distribuição de carteira que seja, que tenha isso em vista, né? Que ele tanto garanta uma rentabilidade quanto ele consiga pagar hoje os pensionistas da Petros. Ele também tem uma série de restrições de ordem legais, né? Tem restrições em relação a quanto que ele pode aportar de renda fixa, a depender do plano, ele tem restrições de quanto que ele pode alocar de renda variável. Parte dos planos, eles não podem alocar 100% em renda fixa. Algumas pessoas perguntam, por que não compra somente tudo de título público e deixa aí? Tem restrições legais. Ou outro, por que não compra tudo de ações da Petrobras? Inclusive nem pode, né? O Rafael pode falar um pouco mais sobre isso, mas a Petros nem pode comprar ações da Petrobras, e isso foi, inclusive, fez com que a Petros ficasse de fora de muito ganho de dividendos, né? A Petrobras foi a melhor ação nos últimos anos para investimentos em renda variável no Brasil. Então, existe uma série de questões práticas de casar investimentos com pagamentos no futuro e no presente, e também tem uma série de restrições legais que fazem com que o fundo de pensão, os diversos planos da Petros, tenham uma série de restrições, né? Obrigada pela explicação, Eric. Bom, voltando para você, Rafa, no dia 31 agora aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo lá no Rio de Janeiro, e na sequência, nos dias 1º e 2 de agosto, você também participou do workshop de construção do planejamento estratégico da Petros para o período de 2025 a 2029. Conta um pouco para a gente como é que foram esses eventos. Então, Eliane, tivemos mais uma reunião, né? O Conselho Deliberativo, ele está fazendo uma reunião presencial mensal, além das reuniões de trabalho ao longo do mês, e essa reunião precedeu o workshop de planejamento estratégico da Petros 2025 e 2029. Para falar um pouco sobre a reunião, eu gostaria de destacar o tema
de uma das discussões que apareceu, que foi o tema da cisão dos planos PPSP, RNR, da Vibra. Essa cisão, o seu início, né, o processo de cisão, ele foi aprovado por maioria na reunião. Os companheiros que fizeram parte da chapa eleita por CD, né, Vinícius e Radiovaldo, que estão titulares, né, junto com o Getúlio, suplente do Radiovaldo, e eu, suplente do Vinícius, eles votaram contrários ao início desse processo de cisão. Eles fizeram lá a sua justificativa técnica, mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse processo do aspecto político, né, para além da gestão, né. Em termos de gestão, a cisão é um direito da patrocinadora. A Petros apresentou na reunião um processo de governança muito robusto, que seguiu aí tudo que foi feito nos últimos processos de cisão da Petros, ou seja, do ponto de vista da gestão, é um trabalho que está sendo feito de maneira bastante qualificada. Acredito eu que é justamente por isso que foi aprovado pelos conselheiros aí indicados pela patrocinadora, e de fato é entendido assim, digamos assim, o entendimento maioritário hoje, né, digamos, a jurisprudência do tema é que é um direito do patrocinador, né? Então, do ponto de vista legal, não teria muito o que ser feito, do ponto de vista de gestão, a partir do momento que a Vibra pediu, a Petros tem que atender, desde que sejam seguidos toda a questão da lei complementar e as resoluções Previc, e a Previc, obviamente, acompanha isso até o final, não há o que ser feito. Agora, o que eu gostaria de conversar com os companheiros é que esse tema precisa ser um tema para trabalhadores e trabalhadoras em vista político. Qual é a questão? A Vibra é a empresa que sucedeu a Petrobras Distribuidora, a outrora 100% estatal, que era o braço da Petrobras na área de distribuição. E nós somos contrários ao processo de privatização, fomos contrários, brigamos a justiça contra esse processo, porque além de entender que estrategicamente era muito ruim para o país a Petrobras sair da distribuição, mas que os trabalhadores e trabalhadoras, seja os da ativa, seja os que estão no pós-emprego, aposentados, iriam sofrer com esse processo. E esse pedido de cisão da Vibra é mais um ataque contra esse público, certo? Há um debate já judicializado, inclusive acho que é pela FENASP, em relação à AMS, né, o plano de saúde. A Vibra tem o interesse de tirar sua coparticipação do plano de saúde de aposentados, né, aposentados e pensionistas. Por ser uma empresa privada, ela está com um processo de tentativa de retirada sua participação no custeio, está tendo uma briga judicial, e agora vai ter uma briga em defesa dos direitos de participantes assistidos da Vibra Energia por conta desse processo de cisão. Ele foi apenas aprovado aí o início, né? Agora foi a aprovação na governança da Petros, agora tem aí análise, SEST e tudo mais, segue para a Previc, e se tudo isso ocorrer bem, esse processo de cisão termina o ano que vem, por volta de junho de 2025. Mas certamente teremos briga aí em defesa dos direitos dos participantes assistidos da Vibra, e acho que foi fundamental o voto dos companheiros contrário, porque nós precisamos entender que governos que privatizam, governos que defendem maior flexibilização de direitos trabalhistas, governos ultraliberais são contrários à nossa classe. Então, precisa ficar muito claro para os companheiros que a Vibra foi privatizada pelo governo Bolsonaro, né? Então, deixar muito claro que esse é um processo que não é raiz, é algo que vem na esteira da venda de uma importante, né, outrora importante estatal. Esse foi um tema discutido nessa última reunião do CD. Sobre o workshop, eu acho fundamental a gente se apropriar desse debate, porque a gente pensa bastante nos equacionamentos e está muito claro que a gente tem que priorizar, certo, essa batalha, né? A missão de uma entidade fechada de previdência complementar é pagar benefício, e quando você tem o equacionamento, você tem um problema que não dá para ignorar, mas a Petros está aí, não existe só o PPSP, existem outros planos. O próprio PP2 é um plano que a gente tem que estar cuidando bastante. O PP2, ele, como o Eric disse, ele está se recuperando nos resultados dos investimentos, pode se recuperar nos resultados dos investimentos, e ano passado ele conseguiu bater a meta atuarial,
e teve aí um superávit, né? Esse ano, com ajuste de precificação, ele também acaba tendo aí uma solvência garantida, mas é preocupante a situação. Então, a gestão da Petros é importantíssima para nós. Então, esse workshop de planejamento estratégico com a alta gestão da Petros, ele vem nesse sentido, né, de fortalecer a governança e a gestão do nosso fundo de pensão. Então, a garantia, né, da participação dos conselheiros, além dos conselheiros indicados, conselheiros eleitos, é fundamental para a consolidação desse documento, que vai ser o planejamento estratégico da Petros, para que a gente possa se apropriar das informações e cobrar para que esse planejamento seja colocado em prática. Ele vai desde garantir um ambiente de trabalho saudável, né, para os empregados da Petros, um ambiente de trabalho que tem a ver com diversidade, equidade, inclusão, né, garantia da presença das mulheres na alta administração da Petros, né, mas também o fortalecimento dos processos, da governança, fazer com que a Petros seja uma entidade que tenha um único direcionamento, né? Que, respeitando seus empregados, ela tenha como missão o pagamento de benefícios, o pagamento de todos os direitos de seus participantes assistidos dentro dos planos que são administrados pela Petros. Então, para mim, foi uma experiência muito importante, né? De aprender e poder participar de um workshop como esse, mas é isso é um primeiro passo. Agora, como conselheiro eleito, mesmo que suplente, está com os outros companheiros para cobrar que a gestão da Petros coloque e faça valer tudo que foi discutido nesse workshop. Beleza. Bom, Rafa, depois de tudo isso aqui que a gente conversou e apesar de ter tido aí alguns avanços, como essa comissão quadripartite, né, parece que está no caminho, é preciso que a categoria mantenha a mobilização, né? Não, sem dúvidas. Tema dos equacionamentos, mas também da fiscalização da Petros. Ele só vai poder ser feito pelas entidades com o respaldo da categoria nas mobilizações que são convocadas e também, óbvio, garantindo a nossa representatividade nos conselhos da Petros. A última eleição fomos muito felizes, conseguimos colocar 3 companheiros, né? 6 companheiros, melhor dizendo, né? Considerando suplentes, no Conselho Fiscal e 2 no Conselho Deliberativo. O movimento sindical ele se fortaleceu lá dentro e os companheiros não podem ter dúvida, né, de que os representantes do movimento sindical estão lá para defender os interesses dos participantes assistidos. Então, com muita mobilização, participação nesses fóruns, nós estamos brigando, inclusive, para que a gente tenha uma direção, né, uma diretoria executiva da Petros, com representação de eleitos também. Nós precisamos aumentar a democracia para garantir mais transparência. Por exemplo, a atual gestão da Petros está tendo um grande esforço de aumentar a transparência, ter uma transparência ativa. Recentemente decidiram colocar o relatório de atividades na área não logada do site da Petros, né? Antigamente só o participante poderia baixar, apesar de conter informações públicas, esse relatório ele estava restrito. Inclusive, né, Eric, a gente para fazer essa análise eu tinha que pegar lá, agora o Eric pode fazer a análise indo diretamente no site da Petros, ou seja, tem a ver com transparência, tem a ver com aumentar o número de informações disponíveis para que a gente possa fiscalizar. Uma entidade fechada de previdência complementar, a vigilância tem que ser constante, seja do ponto de vista da regulação, aquilo que está sendo discutido na Previc, aquilo que está sendo discutido, né, em Brasília sobre o tema. Por exemplo, Paulo Guedes queria acabar com as fundações, né, estava tentando de todas as formas aprovar uma mudança nas leis complementares 108 e 109 para que todo o nosso patrimônio ficasse à disposição do sistema bancário, né, e não das fundações, o que faria, obviamente, traria muito mais risco para a gente. Hoje essa ideia está engavetada, mas tem que ficar de olho para não deixar que ela volte, mas também ficar de olho no próprio setor de previdência complementar, na gestão da Petros, e isso só com mobilização e participação nos conselhos, nos espaços democráticos que a gente tem para escolher nossos representantes. Então, é isso, gente. Vamos junto, a luta por uma solução para os equacionamentos, ela segue. Espero aí que esse podcast tenha trazido informações importantes para vocês, agradecer a presença e as informações que o Eric trouxe, né? Esse tema dos investimentos, muita gente confunde, né? Acha que é a mesma coisa de cuidar da sua carteira de investimentos individual, não é um investimento mais seguro, porém ele tem muitos limites, né? Limites que estão aí para nos proteger, né? Então, temos que olhar com
outros olhos quando a gente fala dos investimentos de uma entidade fechada de previdência complementar. E vamos seguir aí trazendo informações. Quem quiser, entre em contato. Tem lá o nosso Instagram, da Rafa do Petros também, onde a gente está trazendo informações e prestação de contas do mandato. Valeu, Eliane. Valeu, Eric. Bom, acho que é isso. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite, Rafael. E o Petrocast vai continuar acompanhando esse assunto até que o fim dos equacionamentos seja mesmo uma realidade. Eric, agradeço você também por mais uma vez atender ao convite do Petrocast. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Obrigado, Rafael. Acho que o nosso objetivo aqui na assessoria para o sindicato transformar todas as informações da Petros em algo mais fácil, mais palatável, mais didático para toda a categoria. É o que também o mandato do Rafael na Petros está tentando fazer. E toda a interação que vocês quiserem fazer conosco, propondo questões, propondo pontos de vista que a gente aborde nos textos, a gente está tentando produzir mensalmente esses textos sobre resultados, mas também, se tiverem dúvidas sobre outros pontos em relação à Petros, podem sugerir que a gente vai tentar fazer ou produzir todos os materiais necessários para que a categoria saiba o que é que está acontecendo na Petros. Assim como o Rafael falou em vários momentos, o conhecimento em relação à Petros nos faz tanto poder reivindicar, né, como a questão do aporte da patrocinadora para diminuir os PEDs, mas também para a gente saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito na Petros, o que é que está de errado, por que o resultado está bom, ou se ele está ruim, enfim. Eu acho que é muito importante, é um tema muito complexo, a questão sobre previdência complementar, mas só a categoria conhecendo o tema é que pode proteger de problemas futuros, né? E ainda mais em uma economia que é global, financeira, que sobe e desce a toda hora, né? Então, obrigado novamente. Estou sempre à disposição para falar sobre o tema. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!